tarde, estamos chegando. O programa Gente que Fala está no ar, meio-dia em ponto. Eu sou o Mauro Friesman. Nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos, também pelas redes sociais. Você nos vê pelas imagens do Facebook, do Instagram e ainda do nosso canal no YouTube. Aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos, interagir também com o programa pelo WhatsApp. O número é o 973350038, mais uma vez, 973350038. E nas redes sociais, pessoal, sempre marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Hoje, terça-feira, programa dedicado sempre aos assuntos relacionados com a comunicação, com o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa. Vamos escalar o nosso time. Vamos colocar todos em campo para essa conversa de hoje. Primeiramente, eu apresento o deputado estadual, Paulo Correia Júnior, do Democratas. Tudo bem, deputado Paulo Correia? Ô, Mauro, tudo bem? Como é que tá? Boa tarde para você e todos aqui que compõem essa bancada. É um prazer poder estar participando desse programa com vocês e um abraço a todos os ouvintes e telespectadores aí pelas redes sociais. Obrigado pela presença, deputado Paulo Correia Júnior. Também com a gente o Ricardo Luchetti, ele é fisioterapeuta e quiropraxista. Boa tarde, Ricardo. Tudo bem por aí? Boa tarde, Mauro. Tudo bem? É um prazer estar aqui a primeira vez. Espero que a gente possa fazer um bom programa. Boa tarde aos ouvintes e aos telespectadores. Muito obrigado pelo convite. Te chamo de Ricardo ou de Luchetti aqui no nosso informal? Luchetti. Luchetti, eu imaginei. Também com a gente, meu mestre, professor Pedro Barreto. Veja só, ator, locutor, apresentador de eventos, diretor de teatro, rádio e vídeo. Ele é dono do Espaço Renoir, é um espaço especializado em treinamento na área da comunicação. Ele é o criador do método Pedro Barreto de interpretação para comunicadores de áudio e vídeo. Meu professor Pedro Barreto, boa tarde, como você está? Boa tarde, Mauro, boa tarde. Comigo tudo tranquilo, graças a Deus. Uma boa tarde também a todos os participantes, a equipe, e uma boa tarde muito especial a você, ouvinte da Trianon ou internauta que está aqui podendo participar desse momento legal, dessa conversa, desse bate-papo gostoso na hora do almoço, né, que é um momento muito especial para a gente. Obrigado. Foi uma honra, um prazer e agradeço. Muito grato pelo convite. Obrigado pela presença, muito honrado em tê-lo aqui, meu professor Pedro Barreto. Também com a gente, Tony Mastaller, ator publicitário, ele é diretor e criador de estratégias de marketing político. Tony, boa tarde, tudo bem por aí? Tudo bem, Mauro, boa tarde a você, boa tarde ao deputado Paulo Correia, ao Pedro Barreto, grande e muito profissional na sua área, e o doutor Luchetti, que eu também tive o prazer de conhecer em alguns trabalhos aí, muito interessante, muito obrigado por estar por aqui. Muito afim de bater um papo com essa tão bancada seleta. Então vamos aqui ao nosso primeiro assunto do programa Gente que Fala de hoje, 12:04. Pessoal, olha, o governo de São Paulo encerra hoje em todo o estado as restrições para o comércio na pandemia, nessa chamada retomada segura. Assim, shoppings, lojas, bares e restaurantes poderão funcionar sem limite de horário ou público, mas ainda com regras como o uso da máscara, o distanciamento e, claro, os protocolos de higiene. O estado de São Paulo já tem 67% da população imunizada com a primeira dose da vacina, mas menos de 30% com a vacinação completa. E, segundo a previsão da Fiocruz, pode sofrer com o aumento de internações e mortes pela Covid nas próximas semanas. Claro, todo cuidado é pouco, não é, deputado Paulo Correia Júnior? Nessa chamada retomada segura não significa que liberou geral, não temos mais as restrições para o comércio, para o horário, né, do comércio, para o público no comércio também, e nos eventos. O importante é que todos tenham a consciência da necessidade dos protocolos de higiene, não é verdade? Não, com certeza, Mauro. Na minha opinião, eu acho que nunca deveria ter tido essa questão dessa restrição, como a gente diz, de horário. Eu acho que você deveria, sim, aumentar o horário, como é que vai acontecer agora. Claro que a gente tem que ter todos os cuidados e em nenhum momento me coloco como negacionista, mas eu creio que o comércio sofreu muito, muita gente quebrou, muita gente sofreu, muita gente vem brigando para poder colocar as contas em dia.
e eu vejo que eu não vejo muito sentido em você restringir o horário, quando eu acho que, na minha opinião, né, pelo que eu vejo dos resultados que a gente tem em outros países, era você aumentar o horário, né? Você aumentar o horário e sim ter a restrição de pessoas, mas esticar o horário. Porque se você restringe o horário, é natural que você vai ter um número maior de pessoas no menor prazo de tempo. E eu acho que isso já deveria ter acontecido, ou seja, nunca deveria ter sido agressivo do jeito que foi. Claro que a doença é uma questão nova, a gente vem aprendendo todos os dias, né, como lidar com isso, mas espero que tenha e continue tendo a fiscalização, sim, uso de máscara, né, álcool em gel, para que não vire uma bagunça novamente e a gente comece a regredir com os resultados por falta de fiscalização, né, com as questões de proteção sanitárias. Então, esse é o meu ponto de vista. Eu acho que desde o início deveria ter aumentado o horário, né? Isso eu acho que é uma questão lógica. Se você analisar, se eu vou restringir, eu vou ter muito mais gente num espaço curto de tempo. Então, eu até hoje não entendi muito bem isso e não teve ninguém que me deu uma explicação técnica e plausível quanto a esse assunto. Pedro Barreto, você migrou, claro, evidentemente, como todos os professores, né? Você migrou aí o seu trabalho para a internet, você migrou todo mundo, todos os seus alunos que estavam aí no seu espaço Renoir para esse trabalho feito aqui à distância. A partir agora dessa mudança, enfim, sem restrições de horário público, você já começa a imaginar uma possível volta aí dos alunos para o seu espaço? Olha, Mauro, eu vou ser sincero, né? Eu acho que a natureza ela é muito maior que o homem. Aliás, eu acho que aí a gente está com muita humildade, porque um vírus tem uma tecnologia de milhões de anos, né? Nós estamos falando de um ser que apareceu no planeta agora, ele está aí muito antes da gente e ele tem processos para sobrevivência muito mais arrojados do que a nossa ciência ainda possa acompanhar no mesmo ritmo. Eu acho que o caminho está certo, é a vacinação, mas eu acho que corre o perigo da informação. Eu acho que o trabalho de desinformação é o pior veneno que a gente pode ter nesse momento. Primeiro, porque fica se vendendo muita ideia de 60% de vacinados, São Paulo com 90%, num final de semana chega a 94% de vacinados. Gente, a vacinação só tem sentido depois da segunda dose, passado 28 a 30 dias. Essa nova cepa, a Delta, ela é uma cepa muito violenta, ela é muito agressiva, né? E de contágio muito rápido. E quem tiver só com uma dose e se expor, não respeitar os protocolos, a chance de pegar é muito grande. Fora o fato de, além de você pegar, mas se eu pego e não tenho nada, eu sou jovem, né? Eu sou um cara que não vou ter reação. Mas tem jovens tendo reação, e mesmo que você não tenha reação, você pode passar para alguém que tenha. E aí complicar a vida de muita gente. E outra, retrocesso, né? Você volta atrás e aí começa a fechar tudo de novo, você tem o problema de gerar uma nova cepa, além dessa delta, porque à medida que vai havendo mais infecção, você pode criar novas cepas que, de repente, possam driblar a vacina e a gente volta para estaca zero, que é uma loucura. Eu acho que se a gente pensar nisso, os protocolos são super importantes. E a informação, né? Informação de qualidade. Luquete, temos um grande desafio nas mãos para que as pessoas não entendam que a pandemia acabou e que há um liberou geral aí nessa situação. E durante toda a pandemia, propriamente dita, muita gente não teve a consciência. Quantas festas clandestinas vimos, quantas situações erradas aí a gente viu de falta de uso de máscara e tal. Nesse momento, como é que a gente pode elaborar um trabalho, uma campanha para essa conscientização? Olha, eu acredito que as pessoas passaram por um momento muito turbulento de suas vidas. Ninguém imaginava passar o que nós passamos. O vírus existe, é fato, ele mata. Alguns grupos morrem mais facilmente devido ao seu DNA. Alguns estudos demonstram que o DNA de certas famílias são mais suscetíveis ao vírus e outros menos suscetíveis. A verdade é uma só.
nós vamos ter que aprender por muito tempo ainda, no meu ponto de vista, a conviver com essa situação. Isso não termina aqui. Eu acho que as pessoas devem se cuidar, sim. O distanciamento ele é importante, o uso de máscara, o uso dos cuidados, ele tem que ser ainda por muito tempo preservado. O vírus, ele, apesar dele ser muito antigo, o coronavírus ele vem de 1890, 1880, ele é muito antigo, mas ele é muito novo porque ele se mutou muitas vezes, por isso que chama Covid-19, né? Ele mutou. E o que acontece? As pessoas desconhecem, mesmo os grandes especialistas, pelo que eu percebo, divergem em certos aspectos. Então, eu acho que isso, como diz um novo normal, nós vamos ter que aprender a conviver. O uso de máscara nunca foi para nós pertinente e hoje está sendo. Eu acho que isso vai se estender por muito tempo e os cuidados devem ser tomados por muito tempo. Como você falou, não é porque abriu que nós vamos liberar geral. E tem que ter os cuidados, porque algumas pessoas são mais suscetíveis e outras não. E isso vai continuar contaminando e vai continuar matando. Nós temos visto pessoas que estão vacinadas com as 2 doses indo a óbito. Então, eu acredito que isso leve ainda 5 a 8 anos pela frente para a gente poder estabilizar e eliminar de vez esse vírus. Essa é a minha opinião. Tony Mastaler, compartilha da opinião dos demais? Sim, mas eu gostaria de destacar que, como o Pedro colocou mesmo muito bem, e todos colocaram, a questão de politizar isso é sempre um problema muito sério. E quando a gente fala em politizar, eu estou falando de uma maneira geral. Você sabe que eu trabalho com as campanhas de comunicação de muitos políticos. E eu vejo, lamentavelmente, que na pauta de todos está o Covid de uma maneira complicada. Por exemplo, se nós temos quase 1.000 mortes por dia ainda hoje, era hora de abrir. Eu sei que o comércio sofreu muito, todos nós sofremos muito, né? Está tudo muito complicado ainda, mas era hora de abrir? Será que isso não está sendo usado, eu pergunto, de uma maneira política para dizer, olha como eu sou o salvador da pátria, aqui no meu pedaço todo mundo pode funcionar porque eu tomei uma atitude? Isto é muito perigoso, porque cepas novas já estão surgindo, a Lambda já surgiu aí no interior e em Londrina, quer dizer, nós ainda não paramos e os caras estão começando a falar, não tem mais restrição. Passa ao público uma questão de, opa, acabou geral. Isto é extremamente complicado. O que acontece, Mauro? Só para finalizar. O cara pega e faz pesquisas e olha as pesquisas e fala, as pessoas estão estressadas. Ah, meu Deus do céu, o eleitor está estressado. O que o eleitor quer? Que volte à vida normal. E o cara volta à vida normal é, antes de tudo, uma irresponsabilidade. 12h13, no programa Gente que Fala, edição de terça-feira, com o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa. Vamos ao nosso próximo tema. 12h14 agora, a destinação de emendas impositivas para a área da saúde, feita pelos deputados da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo neste ano, é a maior desde 2018, quando a mudança na Constituição Estadual passou a prever metade dos recursos para esse setor. Impulsionado pela pandemia, o valor pago aos municípios saltou de 43 milhões de reais em 2019 para 155 milhões e 600 mil reais este ano. E o número de emendas impositivas também cresceu de 230 em 2019 para 894 neste ano, o que representa uma alta de 289%. Deputado Paulo Correa Júnior, números gigantescos, superlativos, uma alta de 289% aqui no número de emendas impositivas, nesse crescimento. A população sente isso na prática? O efeito prático disso a gente já pode sentir? Claro que sim, né? Até pegando um pouco do gancho do que o Tony colocou aqui sobre politizar essa questão da saúde, enfim, do Covid, né? A gente vê que tem pessoas politizando e com irresponsabilidade essa questão. Um que é o pai da vacina, o outro que não tem que fechar nada, tem que... Enfim, são extremos, né? Que a gente tem visto essa politização, que eu também discordo, né? Eu acho que a gente tem que ter responsabilidade,
com essa questão e a gente tem que mostrar a responsabilidade que temos, nós que somos mandatários, através do nosso trabalho. Então, você vê, quando se fala em emenda impositiva, não é nada que você esteja aumentando o orçamento. Pelo contrário, é um orçamento existente que você, como parlamentar, tem como, dentro do orçamento existente, direcionar para sua base que você representa. Aí está a representatividade das regiões. Por isso que é tão importante você ter os representantes regionais. Essa é uma questão. Então, a gente acaba indicando. Você vê bem que no momento agora de pandemia, que nós vivemos do Covid, o que nós, parlamentares, mais fomos procurados é o que você está fazendo para ajudar a saúde. E é natural que você direciona dentro das suas emendas o que a população mais está precisando, que é a área da saúde. Eu, por exemplo, só aqui para a Baixada Santista, né, dentro desse período, acabei destinando 16 milhões de emendas todas para a área da saúde. Então, com isso, nós vemos o resultado do quê? De respiradores que estavam faltando, principalmente no Vale do Ribeira, onde é muito carente, os oxigênios, que a gente brigou muito para que tivesse aumento de leitos, insumos. Então, você começa a ver os resultados. E não só na questão da Covid, como, por exemplo, eu destinei a maior parte desses recursos para a Santa Casa, que atende toda a região, Santa Casa de Santos, né? Que atende toda a região da Baixada Santista. E na Santa Casa de Santos, como, por exemplo, você envia um recurso para a construção de uma casa-mata, que cuida de pessoas com câncer. Você desafoga um pouco a questão única, né, de saúde, para você ter mais espaços para você atender as pessoas. Então, a gente começa a ver os resultados desses recursos que foram enviados. É claro que saúde, se você analisar, nunca foi suficiente o recurso. Sempre faltou leitos de UTI. Não é por causa da Covid que está faltando, é claro que intensificou, mas sempre tivemos um problema constante na área da saúde. Eu, pelo menos, estou aqui caminhando para o meu 7º ano de mandato e vejo que a maior demanda que a gente teve foi na área da saúde. Para entender uma situação aqui, deputado Paulo Corrêa Júnior, porque muita gente não acompanha o parlamento, não conhece o dia a dia, não sabe do funcionamento das normas. Existe um trabalho feito pela Assembleia Legislativa de realização de audiências públicas para elaboração do orçamento do Estado, e os deputados vão até as regiões administrativas, as audiências públicas são instaladas, vereadores são ouvidos nessas regiões, a população é ouvida nessa região, todo esse trabalho é feito e é trazido para a Assembleia Legislativa, e os deputados depois se apropriam dessas informações para poder elaborar as emendas. Na hora da aprovação do relatório lá na comissão, o relator não acata as emendas e todo um trabalho parece perdido, né? Como é que como é que o senhor, como parlamentar, observa isso, trazer o trabalho diretamente dessas regiões para dentro da Assembleia Legislativa? O senhor pensa a emenda e o relator vai lá e não acata? Na verdade, Mauro, apenas para título de informação, né? Essas audiências públicas, elas são realizadas pela Comissão de Finanças. Eu participei, fui membro da Comissão de Finanças no meu primeiro mandato, presidi algumas audiências públicas como essas, e são sim acatadas o que cada região tem de prioridade e escolhe. Por exemplo, a Baixada Santista naquela época eram 5 milhões para a saúde, que foi a maior demanda que foi apresentada pelos vereadores, por quem participou da audiência pública. Então, ao final desse relatório, todas as regiões têm a sua prioridade e já é um acordo entre os parlamentares e a Comissão de Finanças de acatar 5 milhões para destinar para suas respectivas regiões. No caso, quando eu participei, as regiões foram atendidas. Agora, o que não é acatado, às vezes, são as emendas de bancadas, que são colocadas no orçamento. E aí, é claro que, se você pega o PT, que tem uma ideologia um pouco diferente, que é mais um aumento para o professor, para o servidor público, enfim, cada um tem a sua representatividade. Aí você tem a bancada da bala, que quer o policial apenas, você tem o pessoal de esporte, eu que fazia parte e presidia a Comissão de Assuntos Desportivos da Assembleia, por exemplo, queria aumentar para 5% o repasse para o esporte, e assim vai. Então, gera uma discussão muito grande, que aí, às vezes, quando o governo tem um sistema muito presidencialista, a casa, para quem não entende, e aí atropela tudo, coloca um relator especial e coloca no plenário para votar, acabando com a discussão na comissão.
né? Então, isso acontece sim. Mas quanto às audiências públicas, a gente não pode ser injusto porque a Comissão de Finanças fez um trabalho e é um acordo da casa e são atendidas essas demandas. E o senhor se considera satisfeito nesse atendimento dessas emendas específicas para a saúde? Foi importante para a população? Olha, satisfeito é o que eu digo, né? Primeiro que, se você pegar deputado, vereador, a gente nunca está satisfeito, a gente sempre quer mais, né? Porque nós somos cobrados por mais cada dia, né? E quando a gente realiza, a população mesmo fala para a gente, você não faz mais que sua obrigação. Então, assim, a gente nunca está satisfeito. Gostaria de ter mais investimentos para a saúde, gostaria de ter um aumento melhor para os policiais, gostaria que os professores fossem melhor remunerados, mas infelizmente eu não sou o governador do estado e não tenho a caneta na mão. Quem sabe um dia, né, se o meu caminho político seguir para isso, eu tenho uma postura diferente quanto a isso, mas satisfeito nunca. Tenho que trabalhar muito mais a cada dia para conquistar mais recursos para a nossa região. Muito bem, 12h21, programa Gente que Fala, edição de terça-feira, com apoio do Instituto Argus de Pesquisa. Estamos pela Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Rádio Universal AM 810 Santos e também pelas redes sociais. Morreu ontem em São Paulo o publicitário Duda Mendonça, é um dos nomes mais importantes da propaganda, do marketing político do país, fundador da premiadíssima DM9. Duda foi mentor de algumas das mais emblemáticas campanhas políticas do Brasil, conseguindo eleger candidatos voltados a públicos diversos, como Paulo Maluf e o ex-presidente Lula. Entre suas filosofias impressas em livros e entrevistas, afirmava que mais importante que conhecer seu candidato é conhecer o coração do eleitor e o que ele intimamente deseja do seu candidato. Tony Mastaller, de acordo com Duda, o legado que ele deixa? Um mestre, né? Independente, podem ter pessoas que gostem, não gostem, isso aí é do ser humano, mas para qualquer um que trabalha com comunicação sabe que foi um mestre. Eu tive o prazer de trabalhar com ele e em uma outra oportunidade, em algumas outras oportunidades contra ele, mas sempre um cara de uma inteligência, de um trabalho. Poxa, o que ele conseguiu fazer no cenário político brasileiro foi fantástico. Um cara que quem teve a oportunidade de aprender com ele fica feliz. Quem não teve, eu sugiro que vá buscar e estudar um pouco mais, porque o cara realmente era um cara diferenciado e desenvolveu um trabalho muito bom. Mas aproveitando esse gancho de falar de Duda, pegando um pouquinho aqui o que o deputado acabou de falar, é uma verdade isso, né? E tem tudo a ver com o que o Duda sempre falava. Eu quero trabalhar no coração do eleitor, eu quero saber o que esse eleitor quer. Por isso o deputado estava falando das impositivas e tudo mais. Por quê? Porque é duro, é um trabalho deles. Eu, sinceramente, primeira vez que nós temos contato, mas eu me solidarizo porque a população ataca, muitas vezes equivocadamente, porque aqui no estado de São Paulo, quem tem a caneta, todos nós sabemos. Então, não devemos ter confusão com isso. E a gente tem, graças a Deus, uma boa turma na Assembleia Legislativa que tenta fazer o trabalho deles da melhor maneira possível, e por isso somos São Paulo, senão nós não seríamos, né? Somos com as pessoas que fazem essa coisa caminhar bem. E esquece-se muitas vezes, quem está com a caneta na mão, do real coração do cidadão, do eleitor, do morador, do habitante. Ora, é necessário um pouco mais de atenção. Eu fico muito feliz de escutar essas palavras, porque sempre equilibra um pouco mais essa turma que, por conta de desejos maiores, atropela um pouco o andamento das coisas corretas. Me desculpe desviar um pouquinho, Mauro, mas é bobo. Né? Não, mas eu vou pegar o gancho no seu desvio aí. Aliás, não teve desvio nenhum, eu quero voltar aqui para o Paulo Correa Júnior nesse aspecto. Deputado, prestar atenção no coração do eleitor e o que ele intimamente deseja. Esse é o momento da campanha, porque depois de eleito, parece que isso se perde, a caneta na mão, não? Aí às vezes o despreparo, né? Às vezes o ego mexe muito. A gente sabe que o poder, a gente que lida com isso todos os dias, a gente vê que mexe isso um pouco com o psicológico e até com o coração das pessoas. Ou, na verdade, a pessoa se transforma com o poder, né? Mas eu pego o gancho
até me atrevendo a entrar nessa área da comunicação, né, que já temos aí 2 mestres, mas eu sempre ouvi que comunicação não é aquilo que você fala, e sim aquilo que as pessoas entendem. Às vezes você está falando uma coisa e a pessoa está entendendo outra, e o segredo da comunicação é você descobrir, né? Você descobrir o que a pessoa está entendendo, do jeito que você está levando isso. E essa é a grande... Temos esses mestres aí que a gente procura aprender a cada dia, e perdemos aí o Duda Mendonça, que era um cara realmente com um profissionalismo, e é o que eu disse, a gente fala um ditado popular que tinha o cacuete, né? O cacuete de entender, ou seja, você entender o coração do que o eleitor está querendo. E isso é fantástico quando você tem uma pessoa que tem esse dom, que não é todo mundo que tem, né? Temos pessoas que arrastam multidões porque sabem falar aquilo que as pessoas entendem, ou aquilo que às vezes as pessoas querem ouvir apenas, e quando chega no poder acaba não realizando aquilo que se comprometeu. Mas aí cabe a nós, é por isso que é importante a democracia, a gente sempre lutar pela democracia, porque a cada 4 anos, você que teve a oportunidade de colocar, você tem a oportunidade de tirar também. Então isso é fantástico. Então, por isso que tem que ter muita responsabilidade, ter a mesma postura e o mesmo discurso sempre. E é assim que eu procuro trabalhar com o meu mandato, honrando os nossos eleitores. O deputado falando, Pedro, aí eu lembrei do livro aqui, do seu prefácio, né? As palavras pertencem metade a quem fala e metade a quem ouve, né? Tanto o deputado o Paulo como o Tony pegaram pontos aí que são muito importantes. Até porque na comunicação o importante não é ser, é parecer. Vale aí aquela frase sobre a mulher de César, né? A mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta, né? E isso que é mais importante na comunicação. Então tem muita gente querendo, mas não parecendo, né? Às vezes é uma pessoa ótima, com conteúdo maravilhoso, mas o que ela transmite é algo completamente contrário, pela sua postura, pelas palavras que usa, pela maneira que fala, e assim por diante. Tocou no Duda, o Duda Mendonça, um gênio da comunicação, um gênio do marketing, né? É lógico que ele foi para o marketing político, porque lá também jorrava o capital, né? Numa época em que o capital jorrava, hoje já não jorra tanto, né, nesse sentido. Mas o Duda é um cara que lembra muito, tem uma historinha que reflete bem a ideia dele, que era assim, o ovo de pato ele é maior e mais nutritivo do que o ovo de galinha, mas se vende mais ovo de galinha do que ovo de pato. Por quê? Porque o pato, quando coloca o ovo, a pata vai lá e coloca quietinha. A galinha faz um escândalo, a propaganda é a alma do negócio. Então, a ideia é exatamente essa. E o Duda tinha uma característica que é muito legal para qualquer profissão. Ele não buscava soluções dentro de 4 paredes, não dentro de um grupo que se reunia para discutir. Ele buscava no boteco, ele buscava na esquina, ele buscava dentro do ônibus lotado, no cotidiano das pessoas, na linguagem cotidiana das pessoas, no viver cotidiano das pessoas, e daí nasciam suas grandes ideias, ou melhor, suas grandes percepções, né? E a gente não está falando só de Duda, não. Um cara genial na mídia, que era Chico Anísio, né? Que criou centenas de personagens maravilhosos, e ele mesmo dizia, os meus personagens eu encontro no cotidiano, é aquele porteiro que eu conheci, é aquele vendedor, é aquele... Ele conheceu, foi ali que ele bebeu a fonte, na população, no cotidiano, no dia a dia, no comum. E voltando um pouco ao comentário do deputado Paulo, porque se fala assim, quem manda no poder, todo mundo... desculpa, foi o Tony que comentou isso, quem manda no poder todo mundo sabe. O Paulo fala assim, a gente tenta, mas aí o presidente tem lá os seus forças, seus poderes e tudo mais, ou daqui a 4 anos. E se ignora uma coisa extremamente importante, todas as sociedades, né, que a gente vê de primeiro mundo, extremamente organizadas, contam com a chamada força popular, através das organizações civis. E no Brasil parece que se perdeu um pouco essa ideia de que tem que haver uma força popular. Eu não posso simplesmente eleger alguém e daqui a 4 anos tirar esse alguém porque eu não gostei. Eu posso bater nele no dia a dia, né? Através da Sociedade Amigos de Bairro, através das ONGs, através dos sindicatos. Ou seja, tem que se colocar que existe também o elemento força popular. Não é uma carta branca quando se elege alguém.
Ninguém está dando, nem deve, uma democracia não deve fazer isso. Mesmo a democracia grega na antiguidade, onde as mulheres e os escravos não participavam, era uma democracia entre aspas, mas de lá sai o pensamento da democracia, o governo do povo, você tinha pressão popular, né? As pessoas elas não prestavam para uma assembleia de iguais de seus pares eleitos, ela prestava para a população da Grécia, e ali decidia. Mas vamos voltar lá à nossa conversa, que eu acho que acabei não respondendo a última pergunta, se foi eu vou voltar às minhas aulas presenciais? Não. Eu não acredito que esse ano, talvez no finalzinho do ano, se não faltar vacina, né? Porque eu mesmo passei por isso. Eu tinha que tomar na quinta-feira, fui na quinta e na sexta-feira e não encontrei a vacina para minha segunda dose, só vim encontrar na segunda-feira, né? Fiquei batendo cabeça e não consegui. Então, assim, se por acaso houver competência suficiente que esse país tem, né, e deve ter para tornar, pelo menos a segunda dose, 70%, 80% das pessoas em novembro, é possível que eu ainda faça alguma coisa. Mas, a princípio, não. Eu não acho que é o momento de se voltar a dar aulas presenciais. Volta a outra pergunta. O que mais que você perguntou? Sobre o que a gente estava falando? Não, nada. Nada. Quer falar sobre... Acho que fechou. Fechou, a gente estava aqui falando do Duda e... vamos seguir aqui. Pessoal, meio-dia 29, eu vou introduzir aqui na nossa conversa o Daniel Matos, economista, advogado, perito judicial. Tudo bem, Daniel? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde, Mauro, e boa tarde aos colegas. Eu vou pedir para você aguentar alguns segundos aí, a gente vai para o intervalo, edição de terça-feira do programa Gente que Fala, com o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa. 30 segundinhos, a gente continua aqui com a nossa conversa. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Faltando 27 minutos para uma, de volta aqui pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos. Imagens das redes sociais para você também, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube, seguindo com o programa Gente que Fala. E antes do nosso próximo assunto, o recado aqui do Movimento do Ministério Público Democrático, é o nosso parceiro dos programas das quintas-feiras, no Gente do MPD que Fala. E o MPD está convidando todo mundo para o 7º Congresso Nacional da Associação, que vai até o dia 25 de agosto, com transmissões ao vivo, todas as segundas e quartas-feiras, às 7h30 da pelos canais digitais, pelo Facebook, pelo Instagram e também pelo YouTube. O encontro de amanhã, minha gente, quarta-feira, terá como tema a criminalidade e o modelo de segurança pública, e contará com a presença, com a participação do Procurador de Justiça e ex-secretário adjunto de Segurança Pública, Mário Papaterra Limonge, do advogado e ex-secretário de Segurança Pública, Marco Vinícius Petreluzzi, do professor de Direito Penal da Universidade de São Paulo e ex-ministro da Justiça, Miguel Reale Júnior, e da jornalista e repórter do Jornal da Cultura, Maiana Leocádio. O congresso é gratuito, as inscrições podem ser feitas pelas redes sociais do MPD, no Instagram e no Facebook é MP Democrático e no YouTube Ministério Público Democrático. Dado o recado, vamos então... Daniel, mais uma vez, boa tarde para você, tudo bem? Oi, boa tarde, tudo e você? Tudo bem, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o que está acontecendo, quais são os efeitos sobre o mercado financeiro desse conflito que a gente está vendo aí entre o presidente Bolsonaro e os ministros do Supremo Tribunal Federal, especialmente o Luiz Roberto Barroso e o Alexandre de Moraes. Então, o efeito ele acaba sendo um pouco grave, eu diria, porque externamente, né,
ou internacionalmente ao mundo, isso passa a impressão de que o Brasil ele não possui um diálogo quanto aos três poderes e que essa instabilidade institucional ela afeta toda a economia, e o primeiro a sentir essa afetação são os mercados, né? Você vê que antes desse conflito se iniciar, a Bolsa de Valores tinha atingido um novo pico em 130 mil pontos, né? Um pico histórico, e que infelizmente perdeu por uma questão do ambiente econômico, mas foi agravado recentemente em razão desse conflito. O que acontece? Se esse conflito ele se estender por muito tempo, acredita-se, tá, que a Bolsa hoje ela está na casa dos 118 mil pontos, ela deva chegar aos 116 ou até mesmo 111 mil pontos. A gravidade de se romper os 111 mil pontos é que seria, né, ao se romper esse patamar caindo abaixo de 111 mil pontos, você teria uma reversão desse movimento de alta que vinha se mantendo e perde-se a natureza de correção. Então é muito grave para os mercados de uma forma geral. Agora, mudando de assunto, nós temos o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ele vai se reunir com CEOs da Binance e também da Celo, né, para tratar do real digital. É um criptoativo, é uma moeda, o real digital é um criptoativo, vai se chamar GovCoin, é isso? Isso, vamos lá. Hoje, com esse ambiente de criptomoedas, criptoativos... Até para esclarecer, desculpa, Daniel, para o ouvinte, eu falei, a Binance é uma bolsa de criptoativos, não é? Isso, ela é a maior que tem hoje. E a Celo é uma plataforma de finanças. Isso, são os principais players que você tem nesse mercado hoje, né? O que acontece? Quando você acaba tendo muito dinheiro, que é a moeda fiat, que na verdade é o real, o dólar, que é a moeda como a gente conhece, sendo convertida em criptoativo, independentemente da moeda que ela se torne, os poderes monetários dos países, eles acabam perdendo uma parcela de gestão. Então, alguns países, como a China é uma das primeiras que já está bem avançada no projeto, eles estudam formas de estruturar esse criptoativo, no nosso caso, do digital, que é o real digital. Essa iniciativa do Banco Central, ao se fazer esse agendamento para possibilitar essa inserção da nossa moeda, isso é muito positivo, porque hoje o poder monetário, né, o Banco Central, ele perde esse controle. A partir do momento que ele tiver, para quem não conhece muito esse ambiente de criptomoedas, todas as operações elas são rastreadas por meio do código-fonte. Então, a partir do momento que o real passar a ser digital nesse formato de criptomoeda, o Banco Central retoma essa capacidade de fiscalização do destino do dinheiro. Agora, para entender o real digital, como é que vai ser isso no dia a dia, na prática? Dá para comprar pão, dá para botar gasolina no carro, pagando com real digital, é isso? Então, não é nada disso. Então, a ideia, a priori, até onde se tem discutido em alguns eventos que eu participei para acompanhar o desenvolvimento disso, é que, a priori, seria um ativo para minimamente o Banco Central lastrear aonde esse dinheiro está indo, né, e ainda retomar esse controle, eu te diria. Mas a ideia, não só no Brasil, como no mundo todo, é que sim, você possa no futuro ter esse real digital e você faça compras, né? Em alguns países, aquela administradora de cartão, a Visa e a Master, elas já existem cartões específicos para compra e venda de criptomoedas, por exemplo. Você vai e compra numa padaria, um exemplo, ou um carro. Mas está longe isso ainda, né? Não, está longe. A conversa agora é para sentir, para ver se tem absorção e que o Banco Central consiga aproximar cada vez mais desse novo futuro que se encaminha. Legal, Daniel Matos, economista, advogado, perito judicial, tratando dos assuntos da economia com a gente. Obrigado pela presença. Até a semana que vem. Agradeço, boa tarde novamente aos colegas. Boa tarde, um abraço, Daniel. E seguindo aqui, faltando 21 minutos para 1, o mundo depende cada vez mais da comunicação em áudio e vídeo, e para isso todos nós precisamos usar adequadamente o microfone e a câmera para obtermos o melhor resultado da nossa imagem pública. Pensando nisso, o ator e locutor Pedro Barreto, daqui com a gente, lançou o livro Interpretação para Comunicadores de Áudio e Vídeo. É um guia prático que serve como uma poderosa ferramenta tanto para o comunicador profissional de rádio e TV,
quanto para todos nós que participamos de reuniões online, webinários, lives e tantas coisas mais que hoje se tornaram parte do nosso dia a dia. Pedro Barreto, você tem um trabalho aí de mais de 30 anos na estruturação do método de interpretação para comunicadores de áudio e vídeo. Nesse momento de pandemia, o seu método acho que foi além, né? Acabou extrapolando aquilo que você imaginou, o seu público, o comunicador de áudio e vídeo, e acabou entrando nessa seara que a gente está desenvolvendo aqui, ou seja, um programa de rádio transmitido para a rádio, porém para as redes sociais, uma coisa que eu nunca imaginei que isso iria acontecer, apresentar um programa daqui de casa e com todos à distância. Enfim, como é que a gente pode transportar o seu método para todo mundo que depende hoje desse trabalho de fazer tudo pela internet, reuniões, lives, webinários e tudo mais? É verdade, Mauro, o que você falou, a maioria da população foi catapultada, né, para essa nova linguagem, para esse novo momento. E eu já trabalhava, né, há mais de 30 anos com locutores e jornalistas, mas já vinha mais ou menos há uns 6 ou 7 anos, trabalhando com profissionais diversos, dentistas, advogados, professores de AD, que já estavam envolvendo esse trabalho dos youtubers e tudo mais. Então, já há 7 anos atrás, eu já começava a abrir para esse público aparentemente alternativo, né? Na época, porque eram youtubers ou eram professores de AD, de educação à distância, e precisavam saber trabalhar a câmera. E a webcam é uma câmera. E o microfone que tem na webcam é um microfone, como qualquer microfone de televisão, como qualquer câmera de televisão. E aí vem a pandemia e nos joga pelo menos 5 anos na frente, né? Todo mundo tem que ficar atrás ali na câmera. E a câmera tem uma linguagem. E eu aproveitei para transformar essa linguagem, que já vinha sendo trabalhada em vídeo, youtubers, áudio, rádio, e tive um projeto que estava já há 6 anos, que era o projeto do livro, né? Porque ninguém fica 32 anos estudando um método, estruturando um método envolvendo ciência, filosofia, arte, e de repente guardar na gaveta e morrer consigo. Então, esse projeto do livro é um projeto de 6 anos, não um projeto que apareceu agora. Mas no decorrer do projeto, principalmente no final, mas na metade para o fim, veio a pandemia e eu encontrei uma grande amiga, né, que é a Isabela Camargo, que foi minha aluna também, e ela falou assim, Pedro, faz um livro para todo mundo. Né? Isso bateu na minha cabeça. Né? Eu tinha que fazer um livro para jornalistas, para locutores, porque eu trabalho com locutores e jornalistas que às vezes têm 30, 40 anos de experiência, e eu trabalho com eles ainda em interpretação para comunicação de áudio e vídeo, principalmente no século XXI, que é uma linguagem muito específica. Eu falei, legal, vou fazer um livro para todo mundo. E acabei fazendo o livro Interpretação para Comunicadores de Áudio e Vídeo, esse livro aqui. Se você procurar na internet interpretação, livro de interpretação para comunicadores de áudio e vídeo, você vai achar a lojinha lá onde você pode comprar, tem em formato digital também. Não o meu só tá no Brasil. Aqui, só não dá para ver, porque o virtual acaba... Ah, tá aparecendo agora. Aí, ó, até pegou. Tem o digital também, que pega praticamente no mundo inteiro, né? Assim, Japão, Austrália, Estados Unidos, Portugal, Espanha, Itália, França, Inglaterra. No digital você pode baixar em qualquer um desses países. E o livro é muito prático. Eu queria criar um livro que todo mundo entendesse e fosse extremamente prático. Que eu sempre falo assim, ele é um livro como um livro de culinária. Não é um livro para você ler, é um livro para fazer. Né? Então você olha lá e fala, opa, vou fazer isso. Né? E aí eu coloquei ilustrações, coloquei exercícios. Como é um livro que atinge tanto o profissional liberal, executivo, mundo corporativo, que, aliás, que angústia do mundo corporativo. Eu tenho atendido em aulas online muitos executivos, diretores, médicos, advogados, professores. A angústia deles de ter que falar na câmera, de ter que fazer webinários, de lives, prospecção, né? Tem alunos, até economistas fazendo prospecção, e a angústia de ter que lidar com isso. E como isso pode atrapalhar se você não sabe usar. Então, eu queria já aproveitar o teu programa e dar umas dicasinhas, né, para o pessoal que está trabalhando com webcam, como é que ele pode se sair melhor no vídeo e dar mais confiança, mais credibilidade. A primeira é a seguinte, quando você for responder ou falar com a pessoa que você está conversando, ou no grupo, não olha para a imagem da pessoa, porque senão dá a impressão que você está olhando para baixo, cria uma sensação de que você está meio submisso à ideia de fala. Olha em direção à câmera.
Isso permite que você olhe olho no olho e dê mais confiança e mais credibilidade durante o discurso. Evite levantar o pescoço, ficar com o pescoço muito erguido assim, né? Por quê? Porque às vezes a gente tem a impressão que está falando para longe e acaba erguendo demais o pescoço. Isso dá uma sensação de antipatia, como se a pessoa fosse muito arrogante, muito superior a você. Cuidado na hora de enquadrar a câmera. Se você enquadrar a câmera de cima para baixo, você vira um anão. Se você enquadrar a câmera de baixo para cima, além de pegar o queixo e o teto, que passa a ser mais importante, a impressão que a pessoa tem é que ela está falando com um gigante. Procura sempre manter a câmera na mesma altura do seu olhar. Assim você está falando de igual para igual com o indivíduo e passando muito mais credibilidade e naturalidade durante o discurso. Isso a gente briga todos os dias, Pedro, aqui, para a gente fazer o enquadramento e todo mundo de frente para a câmera. Exatamente. Evitem fazer excessos de movimentos que não tem nada a ver, que ficam se movimentando, porque isso cria ruído. Lembre que a câmera é um olho, ele é um olhar eletrônico e representa o olho do espectador. E você, quando faz um enquadramento, o meu ainda é um pouquinho mais aberto, mas um enquadramento mais fechado, coloca praticamente você cara a cara com o espectador. Então você tem que tomar muito cuidado com os movimentos. E uma coisa terrível que você não pode fazer jamais, enfiar o dedo, apontar o dedo para frente da câmera. Isso é extremamente ofensivo para o internauta, porque parece que está enfiando o dedo na cara da pessoa, mesmo que você esteja falando de outra coisa, sem ser aquilo que você está falando. E a outra, é lógico que o livro está repleto de centenas de técnicas que vocês vão poder ter e melhorar no cotidiano. Mas existe um fator aí importante, que é manter sempre a sua personalidade, nunca tentar fazer um tipo, ou na frente da câmera tentar uma postura distanciada. Sempre manter a humanidade durante o discurso. Bom, só umas dicasinhas que eu acho que possa ajudar um pouco o pessoal nesse trabalho que a gente tem feito. Pedro, para falar bem objetivamente dessa angústia que você destacou do pessoal do corporativo, essa angústia é o quê? É essa necessidade que nós temos sempre. A gente precisa ser natural, e não existe ser natural nessa história. Você tem aqui na página 16, o capítulo do seu livro, que fala o que é ser natural em áudio e vídeo. Não dá para ser natural, tem que parecer natural. Foi por conta disso que eu te procurei, eu fiz o seu curso especificamente por conta deste ponto, né? No meu trabalho no dia a dia, na comunicação em áudio e vídeo. Essa angústia também permeia o pessoal do corporativo. E agora? Como é que eu vou ser natural na frente do computador? É um grande equívoco. Por quê? Quando você é natural, você senta de qualquer jeito, você fala de qualquer jeito, você se mexe de qualquer jeito. Só que no vídeo, você tem praticamente uma oportunidade, né, para falar. Dificilmente alguém vai interpelar, como no cotidiano, não entendi e tudo mais. Então, se eu falar de qualquer jeito, a pessoa não entender, se eu sentar de qualquer jeito e passar uma ideia, por exemplo, aquela coisa de assim, senta de maneira natural, mas se eu sentar de maneira natural, por exemplo, eu vou sentar de maneira natural aqui. E ficar falando, né? Claro que eu estou confortável, mas para quem está me ouvindo, fica uma sensação de desleixo, parece que eu não estou muito aí, que eu não estou ligado no que estão falando, eu não tenho interesse em falar. Quando eu me posiciono para o vídeo, que é de uma maneira mais natural, a minha imagem cresce, eu fico mais forte, eu ocupo a telinha, né? Fico grande, a minha imagem fica mais presente. Isso vale para a mesma ideia de figura e fundo, que eu também coloco no livro. Pra você ter uma ideia, o livro tem quase 60 livros de bibliografia, né? Quase 40 notas de rodapé de referências técnicas. Sim. Porque a gente está usando a ciência, está usando a filosofia, está usando a arte a serviço do comunicador. Então, pensar em ser natural não é legal, mas parecer natural é o ideal. Tá? É do jeito que é na vida, só que com uma precisão, uma limpeza, que não existe. E respeito também à própria linguagem, a estética. O parecer natural é ser natural de uma maneira organizada, de uma coisa... Exatamente, é um natural organizado. Por exemplo, alguns estão fazendo isso. Eu estou usando um chroma, que cria uma ilusão de perspectiva, porque ele é curvo. Porque vídeo é que nem fotografia, só tem altura e largura. Vídeo não tem profundidade. Então, uma coisa que vocês devem evitar, e muito, é, por exemplo, fazer um vídeo, uma live, uma participação de entrevista sobre uma parede branca. Porque como não tem perspectiva, a sua imagem cola na parede. Você vira uma espécie de papel de parede, porque você não tem perspectiva. Muito bom. Então é legal sempre colocar alguma coisinha. Coloca um quadro, uma planta,
sei lá, qualquer coisa que dê ideia de que você está à frente de algo, que você não está colado na parede, você não é um papel de parede. Isso cria também uma incomodação para quem assiste e quebra a imagem fica meio esquisita, fica meio chapada no discurso. A outra coisa, além dessa questão da imagem para fazer, sempre lembrar que você está muito próximo de alguém. Então, cuidado com essa mãozinha que se projeta lá na frente, porque você dá um soco na cara do telespectador. Dei um soco, né? Para fazer. E tem um monte de coisa. A gente podia ficar aqui horas e horas e horas falando de técnicas e técnicas e técnicas, mas o importante é aplacar essa angústia que tem a ver com o medo da sua imagem que está sendo refletida. E aí tem a ver com narciso, tem a ver com psicologia. Como é que você trabalha isso? Como é que você trabalha, por exemplo, essa projeção de self? Né? Como é que eu converso com uma câmera, sendo que ela pareça uma pessoa? Outra coisa importantíssima, não gritar. Né? Não adianta achar que você está na freguesia do Ó e o cara está lá em Teresina e você tem que falar alto, senão ele não te ouve. Você cria outra incomodação. É uma série de ruídos. Muito bem. Vamos seguir aqui, faltando 9 minutos para uma. Luquete, vamos lá com você. A violência sexual, uma chaga que não para de crescer no Brasil, pode acarretar vários transtornos na vida das vítimas, tornando necessário o acompanhamento de uma equipe multidisciplinar para sua recuperação. A boa notícia é que na parte física, a fisioterapia pode ser uma forte aliada, devolvendo a função e normalizando o tônus muscular do órgão sexual, melhorando a qualidade de vida da mulher. Porém, há uma grande dificuldade em fazer com que essa informação chegue ao conhecimento das pessoas. Como fazer, então, para essa informação chegar? Luquete, vamos lá. Vamos lá. Cada vez mais a violência doméstica ela existe, né? Principalmente agora em tempos de pandemia. Então, as mulheres sofrem demais com essa violência. E elas não expõem por medo, por insegurança, por uma série de fatores. Os consultórios psicológicos e da medicina, a ginecologia e obstetrícia, são capazes de orientar as mulheres para isso. Nós temos um grupo aqui que desenvolveu um aparelho, é um vasodilatador, é um dilatador vaginal térmico, que ajuda a mulher que foi violentada. E não só a mulher que foi violentada, ele ajuda a mulher a fazer um trabalho do assoalho pélvico, da musculatura intrínseca vaginal. As mulheres apresentam dores durante a relação sexual, muitas mulheres que estão na pós-menopausa ou durante a menopausa, e também o famoso vaginismo. Então, hoje em dia, existem muitos tratamentos que você pode fazer, que é a fisioterapia especializada para isso. A incontinência urinária, o vaginismo, a mulher que foi violentada, a mulher que tem a relação sexual, dor durante a relação e após a relação, e as mulheres que têm problemas oncológicos. Quando você faz um trabalho com um aparelho estimulador, fortalecendo essa musculatura, você elimina todos esses aspectos. São exercícios específicos elaborados pelo fisioterapeuta junto do aparelho vaginal. É um aparelho de introdução vaginal que faz os exercícios 1 ou 2 vezes ao dia e que ajuda demais as condições intrínsecas da mulher. É muito bom. Em termos de pandemia, as relações sexuais aumentaram consideravelmente. E não só as relações sexuais. Em tempos de pandemia, queria também fazer um adendo aqui, se me permite, Mauro, as pessoas ficam muito mais à frente do computador, dos meios de comunicação através dos celulares, né? Dos laptops, e isso mexeu demais também com a postura das pessoas. Eu trabalho com a quiropraxia, que é um método de manipulação da coluna vertebral através do sistema de alavancas. Hoje em dia, nós temos uma síndrome nova, chamada síndrome do pescoço de ganso. Você entra em estabelecimentos comerciais, no metrô, pelas ruas, você observa as pessoas plugadas quase que 100% do tempo no aparelho celular. E isso faz com que o pescoço vá lá para frente, formando um pescoço típico do ganso, do animal. E isso traz umas consequências desastrosas para a sua postura. Tontura, enxaqueca,
dor de cabeça, vista embaralhada, zumbido no ouvido, dificuldade de engolir, dores na região da cervical, da nuca. Isso tudo está relacionado com a postura inadequada devido aos aparelhos eletrônicos, celulares, laptops e tudo mais. A quiropraxia é um método de manipulação que alivia em até 80% com uma sessão. Uma média de 3, 4 sessões, a pessoa fica bem. É um método que aplica uma massagem, que leva em torno de 1 hora. Quando a pessoa está bem relaxada, bem solta, manipula-se a coluna vertebral, que é o famoso tranco, estalando o pescoço e corrigindo as articulações, corrigindo as vértebras, liberando as estruturas. Isso melhora muito. Pessoal, faltando 4 minutos para 1, temos aqui perguntas da nossa audiência. Eu vou pedir bastante brevidade a todos, muita objetividade, 30 segundos para cada um responder. Tem uma para cada um aqui. Eu vou começar com você, Luquete, você está com a palavra. E a pergunta está na esteira já. Por que muitos pacientes não podem ser submetidos à quiropraxia? É o José Mário Mesquita, está no Instagram com a gente. Na verdade, não são muitos. Alguns pacientes não podem ser submetidos à quiropraxia porque ela pode piorar o quadro em alguns aspectos. A manipulação da coluna vertebral requer um profissional qualificado e que tenha a real condição daquele paciente. Existem alguns senões, como câncer, problemas de intercorrências de hemorragias e pessoas grávidas. Pacientes cardíacos graves e neurológicos graves. Em alguns casos, você não deve fazer a manipulação. Deputado Paulo Correa Júnior, bem brevemente, Luana Oliveira, no Facebook, pergunta como funciona exatamente o seu projeto de lei que pretende dar aos pacientes com câncer atendimento preferencial em todas as unidades de saúde. Bem breve, por favor, deputado. Bom, vamos lá, rapidinho. Esse é um projeto de lei que foi o vereador Jamerson Duarte, que faleceu, acabou, ganhou a eleição, um jovem de 30 e poucos anos, e ele fez esse projeto de lei em Caraguatatuba. Eu achei interessantíssimo, que prioriza as pessoas que têm câncer com atendimento nas redes públicas ou em qualquer hospital, colocando uma pulseira, uma pulseira com a cor vermelha, que já é conhecida, e aí o paciente é identificado e tem o atendimento prioritário, porque já vem sofrendo muito com dores, enfim. Então, foi um projeto aprovado na cidade de Caraguatatuba. Eu conheço a mãe do Jamerson e fiz esse projeto de lei, apresentei na Assembleia, estou esperando ser pautado e, se aprovado, espero a sanção do governador. Ok. Tony Mastaler, muito rapidinho, Vera Lima no Facebook pergunta, no marketing eleitoral ou eleitoreiro, a liberação precipitada do público em jogos e eventos pode ser um grande tiro no próprio pé? Com certeza, e eu espero que, se fizer mal para as pessoas, seja um tiro no próprio coração. Pedro Barreto, rapidinho, Eric Marques, está no YouTube. Quais são os primeiros conselhos que você daria para quem nunca trabalhou com a voz, mas pretende transformar um grande conteúdo de seu site em podcasts? Primeiro meu livro. Boa. É muito prático e ajuda bastante. Acho que, primeiro, pensar sempre que você está falando sempre com uma pessoa. Qual o nome dele mesmo? Deixa eu abrir de novo aqui. É o Eric Marques. Desculpa, Eric, eu tenho dificuldade com nomes mesmo em geral. Então, Eric, você tem que se pensar sempre que está falando para uma única pessoa e, através dela, conversando com milhares ou milhões de pessoas. Nada dessa de, ei, galera, estamos falando... Isso torna sempre uma locução muito impessoal e cada pessoa ouve individualmente. Então, pensa sempre em falar. E buscar cursos, buscar o que você puder de ferramentas, de instrumental, porque a sua máquina é o seu corpo, a sua voz, a sua alma. É ela que você tem que trabalhar para ser o comunicador. Eu chamo de comunicador intérprete. Termina aqui essa edição do programa Gente que Fala. Pessoal, o tempo acabou. Eu queria continuar aqui, mas não vai dar. Eu vou pôr um ponto final na nossa história. Participaram com a gente hoje o deputado estadual Paulo Correa Júnior, do Democratas, o Ricardo Luquete, fisioterapeuta e quiropraxista, o professor Pedro Barreto, dono do Espaço Renoir. Ele é o criador do método Pedro Barreto de interpretação para comunicadores de áudio e vídeo, e também o Tony Mastaler, ator publicitário, diretor e criador de estratégias de marketing político.
Na mesa de som com a gente, o Sérgio Souza, ele também é o gerente técnico da Rádio Trianon, a apresentação minha, Mauro Friesman, a pauta e a redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, o nosso diretor-geral, você ouvinte, você espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias, muito obrigado pela audiência, chegando aqui na programação da Trianon, o Dermeval Pereira, com o programa Sociedade em Foco, até as 2h, a partir das 2h, o André Lúcio Nicole com o programa André e Você. Antes de tudo isso, a repórter Débora Mendonça entra ao vivo com as informações do trânsito aqui na capital. Débora Mendonça, com você, eu me despeço por aqui. Tchau, até amanhã.